Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar a leitura no dia de hoje em Salmos, no capítulo 105. Hoje é o dia 185 da nossa leitura. E os Salmos tem 150 capítulos, estamos no 105. Já estamos caminhando aí já na segunda, né? O segundo 2/3 da leitura, indo pro final. Então acompanha comigo. Dei graças ao Senhor e proclame o seu nome. Anuncie entre os povos o que ele tem feito. Cante a ele, sim, cantem louvores a ele, fale a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegre-se todos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e sua força. Busquem na sua presença continuamente. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou, dos juízos que pronunciou. Vocês são os filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, vemos a sua justiça em toda a terra. Ele é fiel e a sua aliança para sempre. Ao compromisso que firmou com 1000 gerações, é a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. A ele confirmou a Jacó por decretos, ao povo de Israel com aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro. E no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse. Em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram os seus pés com correntes e com ferros prenderam o seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Faraó mandou chamar José e o libertou, o governante de nações que lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinham toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiros na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo até que se tornassem mais numerosos que os seus opressores. Voltou os egípcios contra o seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem lhe havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes rãs, infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios, os piolhos encheram todo o seu território, enviou-lhes granizo em lugar de chuva, e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras, e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens, devoraram toda a vegetação da terra, e destruíram toda a plantação nos campos. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios e a força de orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito, encheu de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu o fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codorna, saciou sua fome com o pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito ao seu servo Abraão.
Tirou seu povo do Egito com alegria e seus escolhidos com celebração. Deu ao seu povo as terras das nações e lhes colheram o que os outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Eu estou lendo o capítulo 106 já. Versículo 3. Como são felizes o que é certo, que praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrasses favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-te-me, que eu lhe compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos. Que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor. Não se lembram de seus muitos atos de bondade. Rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou, para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abiram e os seus outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam. Uma chama consumiu os perversos. No Monte Sinai, fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram o seu Deus glorioso pela estátua de um boi, que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiriam, mas Moisés e seus escolhidos pôs-se entre ele e o povo. Suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria os seus descendentes entre as nações e os enviaria para o auxílio em terras distantes. Depois juntaram-se os adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifícios oferecidos aos mortos. Versículo 29. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor. Por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá, provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar, e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhe havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adoraram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar os demônios em seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, ao oferecer sacrifício a ídolos em Canaã. Contaminaram a terra com sangue. Assim mesmo contaminaram com os seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu. E ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-lhes
entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez que os seus captadores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor, do nosso Deus. Reúne-os dentre as nações, para darmos graças ao seu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O Senhor o resgatou? Proclame em alta voz. Conte a todos que Ele os resgatou de seus inimigos. Pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste ao oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos em lar. Famintos e sedentos chegaram à beira da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro em uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas suas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalho pesado, caíram e não houve quem o ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou de sofrimento. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem ao Senhor por seu grande amor e pelas suas maravilhas que fez pela humanidade. Pois ele quebrou a porta de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Todos rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Que o louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram rotas comerciais de todos os mares. E também eles viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem os ventos se levantaram e agitaram ondas. Seus navios eram lançados aos céus. E depois desciam às profundezas e foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados, e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e inquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e ele os levou ao porto em segurança. Que o louvem o Senhor por sua bondade e pelas suas maravilhas que fez pela humanidade. Que exalte em público diante da comunidade e dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil, por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fonte de água. Leva os famintos para ali, estabelecerem e construem as suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre os seus príncipes e os faz vagar no deserto sem caminhos. Contudo, livra o sofrimento aos pobres e aumenta suas famílias como rebanho de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. E assim acaba, o capítulo
107 da nossa leitura, né? Capítulo esse que vai trazer, né, bastante sobre a mão poderosa de Deus, o livramento do povo, dos justos e injustos, que muitas vezes, né, o povo saindo, né, desde da libertação do Egito, mas até antes do Egito, né, desde a aliança que ele fez a Abraão e toda a história de Israel, né, de eles terem a fome saciada por José ser o governador, né, do Egito, e depois, na sequência, a gente vê que o Egito escraviza o seu povo e depois Deus liberta o povo através de Moisés, né? E assim encerra então o capítulo, a leitura, né, do número 185. Eu quero convidar você então a orar juntamente comigo. E se Deus assim permitir, continuaremos, né, a leitura do dia 186. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais um dia o Senhor me deu de oportunidade, a mim e aqueles que passam por aqui também, para ouvir a Tua palavra santa e poderosa. Obrigado porque nós vemos a Tua mão poderosa, cuidando do Teu povo e levando o Teu povo para a promessa daquilo que o Senhor fez desde Abraão até os dias de hoje em Cristo Jesus. Que nós possamos ter esperança e fé e confiar que o Senhor é bom. Perdoe as nossas falhas, porque muitas vezes nós continuamos escravos e queremos ser, não ser filho, cuidado pelo Senhor, mas escravo dos nossos desejos, pecados, daquilo que nos afasta de Ti e desobedece a Ti. Não nos permita, Pai, cairmos nas tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal que nos faz separar de Ti, da Tua comunhão. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, então, por você estar aqui, mais um dia de leitura, né? E assim vamos seguindo, né? E eu quero, então, né, convidar você para que você continue aqui comigo na leitura. Siga esse canal se você está aqui pela primeira vez, né? Vai ter uma imagem minha aqui no final, você pode clicar no meio e se inscrever no canal. Ativar o seu sininho, deixar seus comentários, o joinha, compartilhar, né, esse vídeo, convidando mais pessoas. E você vai ter 2 cards aqui no final, um da playlist, né, de todos esses dias 185 e também o do dia anterior. Que Deus te abençoe. Nos vemos, se Deus assim permitir, na continuidade do livro de Salmos.